O tão temido inverno vem se aproximando da Ucrânia, que começará em 1º de dezembro, com término previsto para 28 de fevereiro do próximo ano, em 2023. E as mobilizações que vêm ocorrendo na Ucrânia por parte do governo de Kiev já demonstram que eles estão sim se preparando para o pior e também estão se preparando para aquelas atividades e estratégias de guerra que podem vir a prejudicar ainda mais o convívio e a rotina dos moradores da sociedade na Ucrânia. Em meio ao conflito, você tem conflito a todo momento, você tem infraestruturas sendo destruídas, você tem racionamento proclamado pelo governo e você tem racionamento de energia e você tem um inverno altamente rigoroso, com temperaturas que podem chegar a menos de -15 graus Celsius, que é uma temperatura absolutamente congelante e, somada às frentes frias com vento forte, pode prejudicar ainda mais a sensação de clima frio na Ucrânia. Então, este vídeo vai detalhar de forma bem objetiva, é claro, ao mesmo tempo complexa, não tem como falar de 1 a 2, 5 minutos aqui, e vai ser baseado no artigo que eu escrevi no site do areamilitarov.com. É um artigo com alto rigor de detalhes e que vocês podem observar na íntegra acessando o site www.areamilitarov.com. E lá vocês vão observar com detalhes ainda mais acima deste vídeo a estratégia da Rússia, o que a Ucrânia está realizando para se chegar a um inverno mais confortável para os seus moradores e também no fronte de batalha. Vocês observam aqui, temos uma usina termoelétrica na Ucrânia que está todo vapor nesses últimos tempos, e isso se deve àquelas estações principais e também regionais que a Rússia bombardeou e vem causando grandes danos que deixam os moradores, que deixam aquelas linhas mais importantes de guerra da Ucrânia em desvantagem no fronte. E isso é altamente prejudicial à medida em que você tem, de um lado, moradores civis que precisam continuar sua vida e, de outro lado, a guerra em que os militares precisam de eletricidade, precisam de equipamentos para sobreviver e também sobreviver no campo de batalha contra os inimigos. Então, dezenas de usinas principais e regionais, como havia dito, foram destruídas por sabotagens, bombardeios e outras tomadas à força pelas tropas russas, como a famosa e maior usina nuclear da Europa, a usina de Zaporizhia, nuclear de Zaporizhia. E segundo, o que eu quero trazer aqui é que esse preparo do governo Kiev para enfrentar este frio, ele já começou meses atrás, principalmente pelo fato da Rússia já vem trancando e também diminuindo a oferta de gás pela Europa e também na região da Ucrânia. Então, nesta segunda-feira, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmyhal, ele anunciou que há 14,6 bilhões de metros cúbicos de gás e também 1,5 milhão de toneladas de carvão nos armazéns de plantas de energia e calor combinados, que é chamado de Combined Heat and Power na Ucrânia, e armazéns de usinas termoelétricas dentro de todo o território da Ucrânia, como forma de proteção e reserva para enfrentar nos momentos mais terríveis do inverno e seus moradores não sentirem tanto. Segundo Shmyhal, a injeção de gás nos depósitos de gás ucranianos continuará, ou seja, as reservas vão continuar. Um outono relativamente ameno, que dá aquela prévia para o inverno,
e a economia de recursos energéticos ainda permitirá bombear mais gás do que o retirado dos depósitos de gás. Ou seja, se o racionamento já começa neste momento, você tem uma sobra que vai ser armazenada. Hoje a Ucrânia, então, ela possui 14,6 bilhões de metros cúbicos de gás em reservas, 98% desse recurso é gás ucraniano e 2% pertence a não residentes. Então aqui eu trouxe um mapa totalmente detalhado que tem as linhas de gás de distribuição que vem na região de Kursk, vem ali através da região de Kharkiv também, região de Kursk da Rússia. Tem aqui uma outra transfixação que vem de numa linha de gás muito principal que corta as principais áreas de Donbas, que vem para a região de Krasnodar, vem essas outras regiões aqui importantes com a região de Donbas e outras que cortam toda a região centro e também sul da Ucrânia e também outras que distribuem na região de Hungria, Polônia, entre outras nações aqui no oeste da Ucrânia. Então, conforme foi relatado em 8 de novembro, o aquecimento ele foi ativado para quase 60% dos objetos em toda a Ucrânia. Em 5 regiões, o nível de ligação ao calor é superior a 85%. Em outras 2 regiões, chegou a 100%. O que ele quis dizer? Isso se deve aos fatores do uso de carvão em termoelétricas, que por conta das plantas de energia que foram destruídas, elétricas, se tem, por exemplo, as fontes de energia elétrica proveniente de produtos fósseis. E por que é importante trazer isso? Porque a gente consegue observar a estratégia que a Rússia vem tomando no passado, né, desde o início, no meio deste conflito, e neste momento que se tornou ainda mais visível e ainda mais perigoso. Por quê? Além de enfrentar a Rússia, os ucranianos enfrentarão um inimigo ainda mais cruel, que é o inverno rigoroso, que é aquele momento em que você não consegue controlar. A Rússia, de certo modo, você consegue através da diplomacia, é o que a gente pressupõe, e também a questão de guerrear, de combater, no beligerante. Então temos aqui, por exemplo, o General Inverno, que eu fiz uma alusão àquele desmonte das tropas da Alemanha em 1941, na Operação Barbarossa, que foram invadindo a região até chegar próxima de Moscou, que tentou ali, vocês estão vendo aqui, tentou chegar o mais próximo possível do coração da União Soviética e foi devastada pelo General Inverno, que nada mais que é o clima totalmente frio, congelante e destruidor da Rússia ou também da região da Ucrânia, que as tropas ali da Alemanha na época não estava tão preparada para enfrentar esse frio tão intenso, com roupas ali que alguns tinham até apenas duas peças no tronco. Muitos continuaram marchando em direção a Moscou por conta de cavalos que eram resistentes ao frio, e eles também foram uma maquinaria importante na cavalaria para continuar o percurso marchando até a região de Moscou, mas não deu certo. O General Inverno venceu o conflito e, graças à natureza, a Moscou, a União Soviética, ela conseguiu uma primeira vitória contra a Alemanha ali de 1941. Então, o que eu destaquei aqui? Que o inverno se aproximando na estepe ucraniana à medida que as temperaturas caem, onde as ondas de chuva gelada seguem, dissolvendo estradas e campos, transformando-os em lama que atola homens e equipamentos. Como observamos no início desse conflito, nós tivemos, por exemplo, uma grande dificuldade da Rússia em progredir com os seus blindados, equipamentos também de infantaria, mecanizadas. Por quê?
A Ucrânia ela tem um período de inverno até dia 28, mais ou menos, de fevereiro. E o que aconteceu? Esse restinho de 4 dias, que ainda se progrediram ali para mais 2 ou 3 semanas de descongelamento das estepes, das vias, das matas, a Rússia ela pegou esse restinho do inverno e teve muitas dificuldades, não no inverno rigoroso, mas sim após cessar o inverno rigoroso, porque tudo virou lama, as estepes viraram lamas, viraram lama, tudo ficou ali uma espécie de caminho movediço e caminho mais grudento, em que equipamentos eram mais forçados, atolados e precisavam de um aparato de recuperação, até mesmo da própria cavalaria, que precisou encaminhar equipamentos até as regiões, diminuir a progressão de tropas e a progressão bélica, e utilizaram mais equipamentos aéreos, equipamentos como mísseis e foguetes, do que propriamente a cavalaria. E quando chegaram naquela região mais aberta, sofreram terríveis danos por conta das forças mais preparadas da Ucrânia. Então, os exércitos de ambos os lados da guerra na Ucrânia estão se preparando para o clima implacável e os dias mais curtos de inverno, o que afetará a saúde e o moral das tropas, diminuirá a eficácia das armas e dos sensores de coleta de inteligência e multiplicará as dificuldades logísticas para manter os soldados em campo. Aqui tem uma alusão, né, ao general inverno, temos aqui principalmente nessa época de Natal, onde ocorre o período mais frio lá na região da Ucrânia e da Rússia. E houve também, não vou citar aqui para não ficar mais estendido e fazermos aqui um final neste vídeo, temos uma guerra psicológica dentro da Ucrânia, em que o governo de Kiev ele vem soltando diversos vídeos para trazer a população para frente desse plano de governo, que é racionar a energia, o gasto de energia, fazer com que a população compre equipamentos para o frio intenso, como se proteger deste frio quando você não tem energia naqueles momentos mais críticos e o que fazer para você atingir o máximo possível dessa população na Ucrânia que não está envolvido na guerra. Aqueles que estão mais envolvidos na guerra provavelmente têm mais conhecimento neste momento, porque passaram por períodos mais parecidos. Aqueles que estão vivendo ali nas regiões urbanas, rurais, afastadas, precisam ter essas informações. Então, por exemplo, o que o governo de Kiev está fazendo? Recrutando psicólogos para avaliarem as propagandas do governo, o que eles podem melhorar para mexer com o moral e também o psicológico da população. Fornecendo propagandas de proteção, o que melhorar nos seus suprimentos para o inverno rigoroso, o que tem que fazer quando há um ataque iminente de tropas inimigas, o que fazer quando a energia acaba no meio da noite e que a temperatura é congelante. Por exemplo, colocar uma tenda, uma barraca dentro do seu apartamento, da sua casa, da sua cozinha e ficar dentro dessa barraca e usar uma espécie de um colchão ou um saco de dormir e que a própria respiração, o calor do seu corpo vai te esquentar. Então, são o quê? Propagandas emitidas de Kiev para se proteger, proteger toda a população e se preparar para o inverno rigoroso. Então, a estratégia, basicamente, da Rússia é manter os bombardeios. Vocês podem observar a estratégia da Rússia de forma íntegra nesse artigo que foi colocado aqui no site do Área Militar, militaroff.com. Então vocês têm acesso a estas informações, a estratégia de guerra neste momento de inverno da Rússia, entrando lá no nosso artigo, esse artigo que foi detalhadamente feito para mostrar a estratégia da Rússia nesse momento de inverno, nesse momento que está se aproximando. Então, é basicamente manter os bombardeios,
manter aqueles ataques vitais nas infraestruturas da Ucrânia, manter as linhas de trincheiras na região de Kherson, manter aquelas regiões logísticas que o exército russo utilizam, por exemplo, na região de Kharkiv. E, para o lado, outro lado em questão energética, é cortar o fornecimento, como já vinham fazendo na Europa e também dentro da própria Ucrânia. E isso, é claro, que também vai afetar os próprios russos, mas provavelmente estarão muito preparados. E os ucranianos já fizeram a parte deles, vêm emitindo diversas propagandas de preparação para um frio, preparação para ataques iminentes no inverno e também o racionamento que vem sendo realizado e as propagandas constantes que estão veiculadas nas TVs. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação, também curtir o vídeo para o YouTube entender que vocês gostaram deste conteúdo e também fornecer para outras pessoas. Convido vocês a entrarem no nosso site, no areamilitaroff.com, e lá vocês vão ter diversos artigos importantes. É feito um filtro que somente informações mais importantes vão ao ar, vão lá sendo publicadas e feitos artigos. E, se possível, solicito para vocês doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, se possível, é claro, que é canalareamilitaroff@gmail.com. Senhores, muito obrigado por esta nova oportunidade de trazer mais informações para vocês aqui no site e no canal Área Militar. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.